Pode falar, irmã. Deixa eu ver se o áudio tá funcionando. Ai, Deus. Tá funcionando? Tá, eu tô te ouvindo. O seu Eu nome é Marina ou é Noemi? Meu nome é Noemi. É questão que eu tava na conta que é uma conta da minha mãe, aí por esse motivo que tava Marina. Você usa a conta da sua mãe. Entendeu? Tá bom. Não, então pode falar, as perguntas que você falou que você ia me fazer. Aí, tá bom. No caso, eu ia perguntar você assim, falou... que nem, por exemplo, eu tava assistindo uma das lives do irmão que tava falando, você tava falando assim, né, que as pregações lá da CCB, as profecias são tudo falsas. Como você pode ser isso? Tipo, eu posso provar. É sua opinião ou tipo? Você uma poderia opinião, provar, por óbvio. favor? Tem que ser uma opinião, mas eu posso provar pra você. Você concorda comigo que tem profecia em todo culto? Não concorda comigo? Todo culto tem uma revelação, Deus tá mandando uma palavra, não tem? Tem, né? Agora eu pergunto pra você, a prova agora. Quantos testemunhos que você vê na sua igreja daquelas profecias se cumprindo? Porque são muitas profecias, são muitas. Eu vou te dar um exemplo. São 156 cultos em um ano, em uma única igreja. 156. No mínimo eles fazem umas 5 profecias a 10 profecias em cada culto. Você vai ter mais ou menos umas 1.500 profetadas por ano. Como que é os testemunhos da sua igreja? Tem fila de gente assim para contar as obras do portão que abriu, né? Aqueles portão grande que abriu, aquelas obras de virar de cativeiro. Você vê essas coisas lá? Aí já tipo assim, no caso assim, na igreja mesmo, na comum que eu congrego, no máximo são 3 pessoas que levantam e às vezes conta obras antigas. É coisa sofrida, né? Você fala a verdade, não é um momento sofrido do testemunho na igreja? Tem gente que nem gosta do testemunho. Tem ancião que manda abreviar o horário do testemunho porque ninguém tem nada para contar. Agora, colocando você para pensar, você não acha estranho tanta profetada e pouca coisa o povo conta? Isso é verdade. Então pronto, tá provado para você que são tudo profetada. Pelo menos você é sincera, você não tá tentando enganar. E as que, por exemplo, que nem você fala assim, que o irmão tava contando umas obras para você, aí você fala assim, mas lá na Aparecida também tem um monte de milagres. Assim, e essas pessoas que realmente receberam o milagre, não são Deus? Óbvio que pode ser Deus, mas quem disse que isso tá querendo dizer que ele tá na igreja certa? É isso que eu quis dizer. Você acha que a igreja católica é a igreja certa? Não. Então, e lá tá cheio de milagre. Então, o que eu quis dizer para ele? Ele queria dizer que a CCB é a igreja correta, que lá é a igreja que prega evangelho, contando testemunho de milagre. E aí eu mostrei para ele que testemunho de milagre não quer dizer absolutamente nada. Inclusive eu disse para ele, eu acho que eu disse, e eu vou dizer para você também, Deus curou da lepra o general Amã da Síria. Quer dizer que Deus estava aprovando a Síria como um país bom? Não, né? Não. Porque era um povo inimigo. Então milagre não quer dizer nada. É isso que eu tô querendo dizer. O que importa é evangelho. Mesmo que você esteja em um ajuntamento que não aconteça milagre algum, mas que as pessoas ouvem o evangelho e creem para a salvação, aquele é o lugar correto que você deveria frequentar. Mais pergunta, Noemi? Tipo assim, que nem como é que fala? Mas é que assim, eu vejo assim, muitas pessoas que nem mesmo eu vi esses dias um irmão que postou de uma irmã que perdeu um filho por conta que um ancião tinha pregado uma palavra, né, falando que o irmão
no caso, o filho dela era um lobo. E, tipo assim, eu fiquei revoltado com esse negócio, né? Mas é que, tipo assim, você fala que a CCB é uma seita. Sim. Você não acha que, e como a seita é as pessoas, você não acha que, por exemplo, você não pode generalizar? Porque eu acho que, assim, tem muitas pessoas que não que estão ali para servir a Deus mesmo e não para, tipo, fazer esse tipo de coisa. São pessoas sinceras, né? O que você quer dizer? São pessoas que estão na sinceridade do coração. Tá. Aí eu vou te perguntar uma coisa agora para você. A minha pergunta vai responder a sua, tá? Você acha que o Islã é uma seita e que tá tudo certo porque tem muita gente lá na sinceridade do coração dele servindo a Deus? O coitadinho colocou até uma bomba no corpo e foi lá e se explodiu porque ele acredita no fundo da alma que aquilo ali é a vontade de Deus. Você acha que aquela religião lá tá correta? Não. Então, você sabe o que eu quero dizer com isso? Sinceridade de coração do homem não quer dizer nada. Jesus falou que Deus quer pessoas que o adorem em verdade e no espírito, não na sinceridade. A sinceridade é nossa, é humana, e a sinceridade humana pode ser errada. A gente erra na sinceridade. A gente faz coisa errada na sinceridade. Até a nossa sinceridade, ela é corrompida pelo pecado. Quem acreditar, a Bíblia está mostrando que nós devemos acreditar nas Escrituras, não em nós. Quando você acredita na sua sinceridade, você está acreditando em você mesma, não na palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar muita coisa para mim que eu não gosto, que eu não quero, que eu não queria fazer. Mas a palavra está falando, é assim que você tem que agir, é assim que você tem que fazer. Então, falar que o CCBano, ele vai pro céu porque ele tá lá sendo sincero, porque ele tá lá adorando Baal na sinceridade dele, porque ele tá lá dando glória pra falsa profecia, porque ele tá lá ajudando um sistema que inventou regras que faz com que as pessoas tirem a própria vida, né? Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Outra coisa, uma religião que cria ensinamentos a ponto de destruir família, isso não pode ser de Deus nunca. Isso não pode ser de Deus. Se você parar para pensar, existe uma igreja, se alguém chegasse em você na sua casa agora e falasse assim, Noemi, eu conheci uma igreja, menina, as pessoas que vai lá, tem algumas famílias que são destruídas e outras morrem. Você ia lá nessa igreja? Você ia querer fazer parte dessa igreja? Então, Noemi, é a CCB. Deus que me livre. É a CCB. É porque, tipo, e tem gente que fala ainda, mas... tem passapanista que fala assim ainda, ó. Não, mas tem gente no mundo aí que morre. Eu nunca vi um camarada numa igreja presbiteriana amarrar uma corda lá e pumba. Eu nunca vi um batista fazer uma coisa dessa. Porque lá não tem essa doutrina satânica da morte. Isso só acontece em seitas. Eu já ouvi casos na CCB, eu já ouvi casos da Jeová, eu já ouvi casos da Adventista e até dos Mormons eu já ouvi casos como esse. Aí quando você vai analisar, só seita. Isso só acontece em seita. Isso é de Deus? E deixa eu perguntar aqui. Então, me fala aqui pra mim, o que é a presença de Deus? É o Espírito Santo. Sim, e como, quando a gente estiver sentindo a presença de Deus, como que a gente se sente? Você quer dizer que quando você está chorando lá é a presença de Deus? Não como é que você sabe que aquilo é a presença de Deus? Não, eu vou te perguntar uma coisa. Como é que você sabe que aquilo te ensinaram que é a presença de Deus? Mas você já parou para pensar, será que é a presença de Deus mesmo? Eu posso provar para você que não é. De novo, eu vou provar aqui. De novo. Fala. Tá, pode provar. Quando um pregador tá falando para a igreja bem forte assim, Deus vai virar seu cativeiro, ele leu lá Jó capítulo 6, versículo 8, vou virar seu cativeiro, vou entregar o desejo do seu coração, passou o culto todo só falando isso, e o povo sentiu a presença de Deus, chorou, bateu na testa, bateu na coxa, deram pirueta. Isso aí é a presença de Deus?
Uma pregação Não, falsa. Não, mas aí vamos lá. E, por exemplo, assim, você mesmo orando só entre você e Deus. E você sentir. Você começa a chorar. Então, tipo, não é a presença de Deus? Sim, obviamente, pode ser a presença de Deus, mas Deus jamais vai manifestar a presença dele para confirmar a heresia e falso ensino. É a mesma coisa que o seu filho. Então, tipo, Ele vai, é que ele quebra uma coisa na sua casa. Ele quebra uma coisa na sua casa. Aí ele vem, aliás, ele bate no vizinho. Aí ele vem e você vê ele batendo e fala assim: ai, filho lindo, eu te amo. Aí você abraça ele. O que você está fazendo com isso? eu vou estar, tipo. Eu vou estar, tipo, fazendo. Ensinando coisa errada para ele, no caso, tipo, apoiando o erro dele. Exatamente. Então, quando o camarada começa a pregar um monte de coisa, a gente que estudou a Bíblia, a gente sabe que ele tá pegando heresia, falso ensino. Você acha que Deus vai visitar o povo para apoiar aquele falso ensino? Não. Mas deixa eu perguntar Então. aqui, por exemplo, e o dom de evidência de novas línguas? Então, que, tipo, por exemplo, quando um pregador está pregando lá, aí tipo, a pessoa começa a manifestar, uma pessoa, no caso, ela está na carne? Ou é porque Deus está manifestando na pessoa? Primeiro, o que ele está manifestando? Como que é a manifestação da sua igreja? Você já entendeu alguma vez? Eu não. Alguém já levantou no entendi, culto? Alguém já levantou no culto e disse assim: olha, o que aquela irmã tá falando em língua ali, ela tá dizendo isso. Já aconteceu isso alguma vez? Não, na comum que eu congrego, não. Então é só barulho. E outra, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, Deus vai manifestar em língua para um camarada que tá fazendo uma pregação antropocêntrica, ou seja, colocando o homem no lugar de Jesus. Você acha certo isso? Você acha que Deus ele vai visitar com língua, sabendo que o filho dele foi colocado para fora do culto e colocou o homem no pedestal, no ponto central do culto? Não. Noemi, isso é adoração aos demônios. Desculpa falar isso. Quando o homem adora a si mesmo ou adora qualquer outra coisa que não seja Deus, é adoração aos demônios. Esse é o foco do demônio, fazer com que o homem se desvie da adoração a Deus. O homem pode adorar qualquer coisa que ele não liga, ele não quer que adorem a Deus de verdade. E a única forma de você adorar a Deus de verdade é entendendo de verdade o que ele fez por você. Quando você entender na sua mente e isso tocar o seu coração e fazer você cair de joelho, ali, neste momento, você está adorando a Deus de verdade, pela obra que ele fez, por quanto que ele te amou. A CCB, vocês são movidos por emoções. Sabe quando que eles dão glória lá e eles dão pirueta? Quando o pregador está dizendo que Deus vai dar coisas para eles. Que Deus vai cumprir o desejo do seu coração, a promessa que ele fez não vai cair por terra, porque eu vou entrar na sua vida, por esses dias, por essa palavra, eu estou fazendo uma obra. Eles choram e dão pirueta. Eles não choram por Deus, não choram por Cristo. Eles choram por si mesmo. Eu mesmo. Tipo assim, uma pessoa mesmo já ligou assim pra mim e falar assim que em 7 dias vai acontecer isso na sua vida. Por exemplo, eu esperei os 7 dias e não aconteceu nada. E era pessoa também que era da congregação. Tipo assim, eu já fiquei tipo... Eu não dei importância pra pregação porque já era uma pessoa que... Eu já vi pessoas falarem que aquela pessoa, ela prega algumas coisas que são da carne mesmo, assim, não é coisa de Deus, entendeu? Tipo, Deus manda falar pra pessoa. Noemi, você tá sendo tipo coerente. Assim, Isso é um bom começo, tá? Você tá sendo coerente, você tá sendo sincera, você não tá tentando defender a mentira. Quando eu faço uma pergunta que é praticamente um checkmate,
você está sendo sincera, você não está tentando manipular para tentar defender a CB. Isso é um bom sinal. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você acorde, né? Enquanto há tempo. Mais pergunta, Noemi? Por favor, pode fazer. É que nem tipo assim, no tempo de pra trás, meio que nem você tava falando aí sobre eu tá tipo não defendendo a CCB, mas é que assim, de pra trás, eu até mesmo, falar a verdade, eu era, acho que pra falar a verdade, muito religiosa, porque eu não gostava que ninguém falava assim, eu tentava defender de tudo quanto é forma a igreja da CCB, né? Mas, tipo assim, assistindo a live do irmão mesmo, que eu fui, tipo, vendo algumas coisas assim, e eu falo assim, e é tipo assim, ainda há dúvida dentro de mim de falar assim, será que o que o irmão tá falando é realmente uma verdade, ou será que, tipo, ou ele, tipo, só tá querendo arrumar ibope? E aí, tipo assim, eu tô nessa dúvida, pra falar a verdade. Olha, Noemi, a resposta é simples. Eu tô aqui há 15 anos, 9 anos, pouquinha gente, nunca me importei com quantidade de pessoas. Nunca. Quem se preocupa com quantidade de pessoas, ele passa a agradar esse, ele agrada aquele outro, ele deixa de arrumar uma briga ali para não perder inscrito e ele fala. Isso nunca aconteceu no meu canal. A minha posição sempre foi a mesma, foi firme. Estou aqui pela verdade do Evangelho. E vocês só vão entender o que eu estou fazendo quando crê de fato em Jesus. E eu não estou falando isso da boca para fora. Quantas pessoas que estão aí agora assistindo essa live que tinham ódio de mim, depois que entenderam a graça, olha como eles mudaram. Eles falam, eu oro por você hoje. São várias pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto que você tem, que eu vou te pedir para você a partir de agora raciocinar assim, que é um raciocínio inteligente. Não importa, suponhamos que as minhas motivações fossem ruins, fosse para querer inscrito ou para querer dinheiro, não importa, porque o argumento que eu vou te apresentar é bíblico, foi Paulo que falou. Ainda que as motivações não sejam boas, o que importa é o que eu estou dizendo, é verdade? Tem coerência? Está na Bíblia? É isso o que importa. Se eu sou um camarada todo errado ou não, se eu sou um camarada que eu tenho outras intenções, isso não, o que importa são as palavras que eu estou dizendo, se elas são verdadeiras. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Paulo, quando fala sobre os homens que estão pregando o verdadeiro evangelho, ele fala, não importa se estes homens estão pregando por porfia, por ganância, por dinheiro, por inveja. O que importa é que Cristo seja anunciado. Ele está falando para os que pregam o evangelho. Os que pregam, ok? Tem pregadores aí. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo no canal Decifrando o Evangelho. Ele colocou um pedaço de uma pregação de 30 anos atrás do pastor Silas Malafaia. O que o Silas estava falando era verdade, era uma passagem bíblica, ele estava pregando o evangelho, mas ele não concorda com as atitudes do Silas fora dali da tribuna, né? Ou ele pedindo dinheiro pro povo, ou a posição política. Então Paulo está falando para aqueles que pregam o evangelho, não importa qual seja a motivação. O importante é que o evangelho está sendo dito, está tocando nos corações, está convertendo as pessoas para Deus. Entendeu? Então, eu já falei muitas vezes aqui, gente, vocês têm que vir nos meus argumentos, não na minha vida ou nas minhas motivações. Apesar de que eu estou limpo quanto a isso. Estou limpo, a minha vida foi revirada de baixo para cima por um monte de ex-CCBanos aí, porque eles são, aliás, ex não, né? CCBanos, porque eles são malucos, e eles não encontraram nada contra a minha vida. Absolutamente nada. As minhas lives são ao vivo. Pessoas que me conhecem de todos os lugares por onde eu já morei. Alguns já entraram aqui. Não tenho o que falar. Porque eu fui um CCBano roxo, sincero, verdadeiro. Eu guardei todos os ensinamentos da CCB. Todos. Eu não transgredia nada. Eu andava na linha.
ali, ó, porque eu achava que aquilo era Deus. E eu sempre amei a Deus. Eu sempre amei Jesus. Eu fazia o melhor que eu podia. O melhor. Até que Deus começou a abrir os meus olhos para a verdade. E aquele mesmo CCBano roxo, aquele mesmo CCBano correto, firme, hoje eu sou o crítico do mesmo peso, né? Firme, correto, né? Naquilo que eu acredito e naquilo que eu ensino. Aproveita, Noemi, faz as suas perguntas, irmã. Por qual motivo, assim, que você, tipo, decidiu realmente sair da CCB? Porque a CCB não tem evangelho e lá me magoava. Os cultos me machucavam da CCB. Eu só gostava dos hinos. Nos hinos eu chorava. Se tem alguém aqui que me conhece das comuns onde eu passei, ouça, eles vão lembrar. Eu fechava os olhos cantando os hinos, de tanta alegria. Eu chorava nos hinos. Na hora da pregação era uma lástima. Aquilo me machucava, me feria por dentro, ouvindo aquelas bobagens que eles falavam ali em cima. Falavam e que Deus vai dar, eu não via Jesus em lugar algum. Em lugar algum. As orações também eram da mesma forma. Aquela reza, abençoa isso, abençoa aquilo, só pede bênção. CCBano só sabe pedir, abençoa o irmão da porta, abençoa a irmã da outra porta, abençoa a irmã da vassoura, abençoa o irmão do músico, abençoa a irmã organizada, abençoa, só sabe pedir bênção. Eles não lembram da morte de Jesus, eles não lembram de quanto que a gente estava condenado, quanto que nós estava morto. Aquilo tudo me machucava. Eu não aguentava mais. O meu último culto eu saí de lá chorando, porque ao mesmo momento que eu amava o povo, porque eu sempre fui bem tratado lá dentro. Aliás, tem alguns lá que não gostavam de mim, mas eu nem ligava. Mas a maioria sempre me tratou bem. O último cooperador que eu tive, que é o irmão Joel Isidoro, foi um amor de pessoa. Um homem muito amoroso, muito bom, aqueles cooperador antigo, né, é doutrineiro, daqueles que eu gostava, mas não dava mais para ficar lá para agradar as pessoas. E minha vida com Cristo. E eu poder abrir o meu peito e falar de verdade o que eu queria falar. Aí eu vim para a internet. E tô feliz. Foi uma das melhores decisões da minha vida até o dia de hoje. Tô super feliz aqui. Mais pergunta? Pode fazer, Noemi. Entendi. É que nem, tipo, o irmão fala assim, que nem uma vez eu vi uma live do irmão falando, né, com um irmão, que, tipo assim, quando prega uma profecia, Deus vai fazer isso na vida da gente, aí, tipo, a gente sai mó feliz de lá, e, tipo, a gente volta pra casa felizona. Isso é verdade mesmo, né? Às vezes a gente pensa que, tipo assim, e a gente fica esperando, né? Se cumprir na vida da gente aquilo que foi pregado. Noemi, né? Se você falar para alguém da sua casa, eu não sei se você tem filho, filha ou algum sobrinho, se ele vier para você, eu quero uma bicicleta motorizada. Você quer acalmar essa pessoa de qualquer jeito, mas você não tem dinheiro. Aí você fala isso aqui para ela, Noemi: filhinha, semana que vem, na quarta-feira, vamos dar até um dia que é pra ficar melhor ainda. Na quarta-feira eu vou te dar essa bicicletinha que você tá querendo. Vai lá depois, escreve o nome dela, a marca que eu vou te dar. É uma mentira que você tá falando, não é? É uma mentira, não é? E você acha que ela vai dormir triste ou vai dormir feliz? Feliz. Feliz, porque ela não lógico, sabe. Você falou. Agora você tá entendendo que sair feliz da CCB não quer dizer nada. É que assim, acho que a gente pensa que, tipo, que é de Deus, e muitas das vezes eu não sei explicar não, porque realmente tem coisas que a gente fica assim, eu fico sem explicar mesmo. Eu fico tipo assim, eu fico tipo na dúvida, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas às vezes manifestando e tudo mais, aí tipo que nem você fala que isso são são da carne. Noemi, ou, tipo assim, são emoções, né? Emoções, exatamente. São emoções, são tudo da carne.
Eles, por não conseguir falar língua estranha, porque o correto ele tem que falar uma linguagem conhecida de algum país. Ele tem que falar. E por eles não saber falar, que aliás, Noemi, é o único dom que recebe na CCB. É estranho que o Espírito Santo só tem dom de língua para dar. Eu não vejo ninguém sair curado do culto, aleijado, alguém enfermo. Eu não vejo ninguém com um dom de doutor ou então interpretando. É só o dom de língua, porque é um dom facinho que qualquer um fala e ninguém pode discutir, falar nada, que senão vão falar que você não é espiritual. Mas eu vou te falar uma coisa, que inclusive eu ia até ler hoje aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. O dom de língua na CCB é aquele dom. Você não acha estranho a pessoa passar uma mensagem, mas nessa mensagem só tem 2 sílabas? Xalamanaia, xalamanaia. Que mensagem é essa que ele fica repetindo isso 20, 30 vezes? Tenta passar uma mensagem pra mim, no português mesmo, só com 2 palavras, só com 2 sílabas, aliás. Passar uma mensagem de 10 segundos, de 20 segundos. Você consegue? Não tem como, não. A não ser tem que como. Se eu fosse falar, vai que Deus é contigo, mas eu só posso usar 2, vai que. Ele vai ficar falando isso o tempo todo, vai que. E lá só tem 2 sílabas. Você pode pensar, isso não pode ser uma comunicação de Deus. Deus não tá comunicando nada. Porque só tem 2 sílabas, palavra que não entende. Agora, eu vou ler pro pessoal, aqui nesse livrinho, o Luiz Franciscon, ele diz que recebeu língua. Ele, a esposa, e aqui, nessa passagem aqui, ele tá comunicando que eles falaram em línguas de países conhecidos. Não foi suposta língua de anjo, Calamaná e Xalaia. Tá aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. No mês de julho, a minha esposa, está falando o Luiz Franciscon, a minha esposa foi a primeira a ser selada com o dom do Espírito Santo, falando em língua sueca. Que estranho. Por que essas línguas de outros países acabou hoje? Só teve naquela época? E outra, ó. E a irmã Dora de Sico foi a segunda, falando em língua chinesa. Mas não. Hoje em dia, por eles não conseguirem falar essas línguas, eles inventaram o tal da língua dos anjos, que são línguas em 2 sílabas repetidas, ou em 3 sílabas, calamanaia, calamanaia, calamanaia. Então é óbvio que a gente vai falar, isso não vem de Deus, até porque essas manifestações acontecem. Eu tô para ver uma manifestação em língua quando está pregando sobre Jesus na CCB. Então quer dizer que o Espírito Santo não dá manifestação de língua alguma quando fala de Jesus. Inclusive é um silêncio no culto. Como eu já fiz análise aqui, aonde não tem uma só voz fora do pregador. Dá pra ouvir tosse. Criança falando com mãe, a gente vê aqui no culto online, porque tá falando de Jesus. O pregador tá tentando falar de Jesus, aí ele começa a falar umas passagens bíblicas, um silêncio. Aí o Espírito Santo não dá língua, né? Mas quando vai falar que Deus vai te dar coisa, que Deus vai virar as cativeiras, aí todo mundo começa a falar língua. É óbvio que eu vou acreditar, isso não vem de Deus. Isso é tudo invenção humana, tá tudo na cabeça deles. Esse povo inventou isso, né? Para poder criar essa glossolalia aí, para poder dizer que eles são espirituais. Não são espirituais. Tá aqui, ó, tipo assim, o livrinho do Luiz Franciscon. Eles não falaram língua de anjo, calamanaia, falaram sueco, falaram em chinês. Pode falar. Tipo assim, que né, a minha irmã, ela é selada, sabe? E tipo eu vou assim, até mostrar aqui, ó. Sueco. Vamos ver se vai. Aqui, ó. Língua sueca, ó. Pra você sabendo ver aqui, ó. E língua chinesa, ó. Que engraçado, né? Esse dom de língua de outros povos e de outras nações só foi naquela época, agora Deus não dá mais? Eu quero ver um CCBano ter a coragem de vir aqui no culto online e falar, estou falando em língua, né, da Guiana Francesa. Aliás, é francês, né? Estou falando francês. Não vem. Por que não vem? Porque não tem dom de língua nenhum. Pode falar. É que, tipo assim, a minha irmã, ela é selada. E, tipo assim, Deus selou ela no momento que ela tava
ela tava, tipo, orando, entendeu? Não foi através de uma pregação, foi numa oração mesmo. Sim, é porque criou-se a ideia na CSB, criou-se uma ideia de que o dom de língua vai vir em oração. Em oração. Eles não falam, ora Deus, então criou essa ideia. Então, eles ficam orando para tentar buscar esse dom de língua, porque é bonito. Isso dá um status na CCB. Você chegar lá no culto, você começar a falar língua, aí o povo já te olha, né? Ainda mais se você tiver um traquejo para falar uma língua bem assim diferente, com palavras mais audíveis, aí pronto, o povo vai achar você o máximo, né? Então é sempre assim, tá? Tá aqui, ó. Lia. Para pensar, o que será que o Espírito Santo tá querendo dizer para a igreja com lia? Eu não sei não, mas assim, eu já vi uma pessoa, no caso, eu já vi em algum lugar que diz que isso é saudação ao rei, porque ele venceu a batalha por nós, uma coisa assim. Eles falam que aqueles cânticos, aqueles gritos lá, eles tentam arrumar uma desculpa, mas isso não tem nada a ver com o momento da pregação ou das promessas que Deus está dando. Isso são desculpa, né, para eles tentar arrumar uma justificativa. Ou seja, só sabe falar isso o Espírito Santo. Você vê que são manias inventadas por grupos, né? Porque as línguas faladas na Igreja Assembleia de Deus é diferente das línguas faladas no meio do povo da CCB. Isso é estranho. Por exemplo, assim, assim, tem coisas que a gente é extremo, mas que nem, tipo assim, pelo que eu conheço a minha irmã, eu sei que jamais ela iria realmente, tipo, inventar uma linguagem ou, tipo... Não, eu sei, não vai inventar. Si mesmo. E, Noemi, tipo, e o meu esposo também. O meu esposo, Noemi, teve uma vez que ele acordou, essas coisas, tipo, ele Noemi, tava dormindo. Essas coisas acontecem na sinceridade deles. Eles estão sendo sinceros, tá? Mas eles desejam tanto aquilo que aquilo acaba entrando no psicológico da pessoa. Aquilo entra. Criança, a mesma coisa. Se você promete uma coisa pra ele, ele vai dormir pensando naquilo. Ele acorda no meio da noite, às vezes, se ele for sonâmbulo, falando daquilo, de uma bicicleta, de um brinquedo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Aquilo fixar na sua mente. Aquilo fixa na sua mente por conta do seu desejo, que você quer demais. Então vai chegar um momento que a pessoa pode entrar até num transe ali, achando que Deus está fazendo alguma coisa. Só que as nossas análises são análises racionais dentro da leitura da Bíblia, dentro da passagem bíblica, né? A gente vai dentro do contexto bíblico e quando a gente vai analisar, não vê essas coisas, né? Não vê. Inclusive o Espírito Santo por Paulo tá mandando ficar calado na igreja, se não tiver intérprete. Então, será que o Espírito Santo que mandou o povo calar a boca para não ficar falando esse monte de bobagem na igreja, se ele tá mandando ficar quieto, será que ele vai impulsionar as pessoas ao contrário? Ele vai fazer as pessoas fazer barulho se ele mesmo já disse nas escrituras para ficarem calados na igreja? É porque alguns vão falar, não, mas tá falando entre ele e Deus. Tá calado no seu canto, sem incomodar a igreja, sem chamar a atenção do povo. Você entendeu o que eu quis dizer? O Espírito Santo escreveu a Bíblia, certo? Foi ele que escreveu, através dos seus autores. E o próprio Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que manifesta, ele falou, não falem nas igrejas. Se não tiver intérprete, se não tiver quem comunique a igreja, fique em silêncio. Não fale. Aí eu vou acreditar que esse Espírito Santo é tão desobediente assim, que ele mesmo manda ficar quieto e ele mesmo está mandando o povo falar em língua. Ou seja, é uma confusão. Isso é uma confusão. E a Bíblia fala em Romanos 5:5, Deus não é de confusão. É verdade. Mais alguma pergunta, irmã Noemi? Você fala da onde, Noemi? Não tem mais... Qual que é a sua cidade? Eu sou da Bahia. Falar. Qual que é a região? Eu sou da Bahia. Eu sou de Piauí. No caso, eu sou da cidade de Abaíra. Mas você não tem sotaque de baiano, hein? Você deve estar mais no sul aqui da Bahia, será? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
A cidade onde eu morava, que é bem pertinho da daqui, ela é a cidade mais fria da Bahia. Mais sul, mais norte, eles já falam mais puxado, eu acho bonito o linguajar do baiano, aquele jeito, né? Ô meu assim, nego... Eu fiquei um tempo em São... Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei um pouco em São Paulo, mas tipo assim, não que mudou o meu sotaque, mas eu sei lá. Eu acho que às vezes eu falo um pouco do sotaque baiano e às vezes não. Irmão Noemi, agradeço sua presença aqui, minha irmã, tá bom? Mas eu tenho um trabalho aqui que é mostrar essa mensagem aqui, desmascarar a seita da CCB, tá? Eu tenho que mostrar aqui, ó, a falsa mensagem que tá aqui. Você não vai ficar brava não, né? Que eu tá falando certo. Isso, né? Eu não. Eu não, fico à vontade. Tá bom então, Noemi. Assim, Deus abençoe você. Tipo assim, por exemplo, que nem você fala aí, você fala algumas coisas que eu concordo plenamente, porque a maioria das pessoas, por exemplo, quando uma pessoa sai da CCB, o povo tinha uma moda de falar, não sei se hoje em dia tá assim ainda, mas o povo fala assim, saiu da graça, entendeu? E sabendo que a graça é Cristo e não a CCB. Então, tipo, eles estão colocando como se, né, a morte de Cristo na cruz não fosse a graça, e sim a CCB, como se fosse a CCB que morreu e nós estamos lá dentro da CCB, nós estaríamos salvos. Nada a ver, até porque nós não somos salvos pela obra, e sim pela fé e pela graça de Cristo, né? É isso mesmo. Minha irmã, Deus abençoe, saúda o esposo, tá? Saúde em casa, fala que o Josafá Agra saudou ele com a paz de Deus. Mas você vai saudar mesmo? Tá bom, pode deixar. Se for uma briga, não sauda não, viu? Se ele for ficar bravo, não sauda não. Deixa pra lá. Meu esposo é tranquilo. Então tá bom. Deus abençoe. Então Deus abençoe. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, viu? Um abraço. Bom, gente, Amém. Seguindo aqui, tá? Vamos voltar aqui agora para nossa... deixa eu voltar aqui para... Vamos botar na tela aqui o coisa que nós estava lendo. Tá aqui, ó. O coisinha que a gente estava lendo da CCB. Daqui. Então, vamos subir aqui. Beleza. Para nós lermos, ok? Então tá aqui, ó. No princípio do ano de 1994,